Seminário online de jogos e gamificação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro seminário online de jogos e gamificação promovido pelo pessoal da Necto em parceria com Oficinas Lúdicas e Prospecta Treinamentos. Meu nome é Felipe Beira Grande, estou falando diretamente de Manaus, do Amazonas. Sou administrador, teólogo, linguista, especialista em desenvolvimento pessoal e um apaixonado por jogos. Quero agradecer desde já a sua presença aqui na nossa palestra e dizer que o tema da nossa aula de hoje, olha só, é jogos de tabuleiro. Origens, realidades e perspectivas. É um nome grande, um nome bonito, um título de TCC, mas espero que você goste. Olha só, a gente vai fazer um resgate histórico, tentar olhar lá os primeiros jogos de tabuleiro lançados, verificar ali o desenvolvimento, a evolução desses jogos, desde daquela época até os dias de hoje, entender um pouquinho como é que está o mercado atual de jogos de tabuleiro, entender também os benefícios que vêm sendo estudados, né, os benefícios que os jogos de tabuleiro podem trazer para as pessoas, há vários estudos nessa área. E no final, a gente vai fazer um exercício de futurologia, tentar prever aí o que vai acontecer para esse ambiente de jogos de tabuleiro para os próximos 5 anos, mais ou menos. Vamos entender a aplicação possível, o potencial da aplicação dos conceitos lúdicos, aí tanto na área acadêmica, educacional, quanto na área empresarial e de produtividade. Tá? Eu conto com você, sente aí, fique bem confortável e vem comigo, vamos nessa! E uma coisa eu sei, né? Quando eu falo jogo de tabuleiro, eu quase consigo ouvir aí os seus neurônios fazendo rápidas sinapses e indo diretamente na sua memória aqueles jogos maravilhosos aí dos anos 80 e 90 que fizeram parte da sua infância, né? Você pensa logo Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida, Imagem e Ação. O que pouca gente sabe é que existe um universo inteiro de jogos de tabuleiro que vieram antes e que vieram depois desses clássicos aí da Estrela, da Toyster, da Grow, que você se lembra. Né? E o meu papel aqui é trazer esse histórico para vocês. Se eu te perguntasse, por exemplo, qual é o jogo mais antigo que se tem notícia? Talvez você pudesse me responder aí que é o xadrez, o Go, ou então até mesmo o jogo de damas, é verdade? E você não está tão... Você está perto, você está quente. Mas ainda está um pouquinho longe. Né? Só para você ter uma ideia, o xadrez, né? As regras do xadrez, as regras atuais do xadrez foram consolidadas lá pelo ano de 1470, por aí. Mas o xadrez mesmo, ele tem origem lá no século VI. Veio de um jogo indiano chamado Chaturanga. É um jogo bem interessante, inclusive. Né? O rei se chamava Raja, a rainha era o vizir, o bispo era um elefante, enfim, as peças eram diferentes, os nomes diferentes, mas as regras eram mais ou menos parecidas com as regras do xadrez de hoje. Então ele tem origem lá no século VI. O Go, que já é um jogo chinês, ele também é do século VI. Só que ele é do século VI antes de Cristo. Ele é muito antigo mesmo, pessoal. E o jogo de damas? Jogo de damas que a gente nem dá muita bola, né? Jogo de damas que dá para ser jogado até com tampinha de garrafa. Né? O jogo de damas que você nunca conseguiu vencer uma partida do seu avô, pelo menos eu nunca consegui vencer. É um jogo muito, muito antigo e muito popular, galera. Interessante. Acredita-se que o jogo de damas, uma coisa inicial ali do jogo de damas, foi criado na Mesopotâmia 3.000 anos antes de Cristo. E só para você ter uma ideia de como esse jogo ganhou o mundo, foram encontrados aí exemplares desse jogo, inscrições de regras, gravuras e outras peças, né, e outras coisas assim, em vários lugares do mundo. Por exemplo, em palácios de nobres lá do Egito Antigo, em citações de livros filosóficos aí da Grécia Antiga. Também foram encontradas peças da Roma Antiga, né, do Império Romano. Olha só que coisa, 3.000 anos antes de Cristo. Mas e se eu te dissesse que tem coisa mais antiga ainda? Você acreditaria? Foi encontrado aí na Turquia uns dados escavados, né, esculpidos em pedra, e também uns palitos, uma espécie de palito de madeira com umas marcações, foram encontrados na Turquia. E a data desses objetos, desses artefatos, tem 7.000 anos de idade, galera. É muito, muito antigo. E mais, não para por aí não.
Eu também tenho que citar aqui a Mancala. Isso não é muito, como eu posso dizer, consenso aí entre os pesquisadores, tá? Mas existe um tipo de mecânica de jogo chamado Mancala. Como é que funciona? O pessoal jogava até na terra mesmo. Fazia uns buraquinhos na areia e com pedras ou sementes você tinha que pegar as pedras que estavam num buraco e distribuir nos outros. É também chamado de jogo da semeadura. Foi criado lá na Etiópia e acredita-se que esse jogo tenha 8.000 anos de idade, gente. É muito antigo. Mas assim, jogo mesmo, com caixa, tabuleiro, peças, regras, os especialistas aí, digamos, eles têm um certo consenso que o primeiro jogo desse tipo, mais completão, foi o Senet, de 3.500 anos antes de Cristo. Ele foi encontrado aí em tumbas de nobres egípcios. E isso é bem interessante, né? Porque os egípcios, eles acreditavam aí em reencarnação, né? Que na verdade eles iam retornar, a alma ia retornar para o próprio corpo. Por isso que eles faziam a mumificação, né? E esses nobres, eles eram enterrados com coisas importantes que eles iam precisar. Por exemplo, roupas, ouro, até escravos eram enterrados juntos com esses nobres. E olha só, foi encontrado também o Senet, jogo de tabuleiro. Ou seja, o pessoal daquela época acreditava que uma coisa essencial no pós-vida e também para a nova vida era jogar jogo de tabuleiro. Interessante, né? Outra coisa que eu tenho que citar aqui é o jogo real de Ur. Ur é uma das primeiras cidades que existiram no mundo. Fica lá na Mesopotâmia também, ali entre os rios Tigre e Eufrates. E esse jogo real de Ur é considerado o jogo mais longevo da história. Para te falar a verdade, o pessoal acredita que esse jogo, desde o momento que foi criado, há 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, desde que ele foi criado, ele foi produzido e jogado mais ou menos com as mesmas regras até os dias de hoje, gente. Continuam produzindo e jogando o jogo real de Ur bem parecido de como ele era desde a época que foi criado. Já agora, na Era Comum, depois de Cristo, lá pelo ano 1280, 1290, estima-se que foram criados aí os jogos de carta, né, o baralho, na corte de Kublai Khan, aquele imperador mongol. E esses jogos de carta, esses baralhos, se espalharam aí por toda a Ásia e pela Europa através daquela rota da seda. E na França, lá pelo ano 1400 e pouco, esse pintor Jacquemin de Rigonier, ele criou os naipes como conhecemos hoje. Na verdade, as figuras eram diferentes, mas os nomes eram iguais. E é bem interessante isso, porque ele criou esses naipes com base na estrutura social da França daquela época. O naipe de copas não era um coração, era uma taça e representava o clero. O naipe de espadas era realmente uma espada e representava o quê? Os nobres, né? Os cavaleiros, os nobres. O naipe de paus parecia assim uma espécie de cajado de pastor de ovelhas e representava o povo, os trabalhadores comuns. E o naipe de ouros, que era uma moeda, representava os burgueses, os comerciantes. Então lá por 1400 e pouco que você tem aí o baralho como a gente conhece hoje. Dando aí um pequeno salto e chegando já a 1822, começou a ter aí um grande movimento nos Estados Unidos de produção, desenvolvimento de jogos de tabuleiro. Bem interessante. Em 1903, uma senhora chamada Lizzie Phillips lançou um jogo que seria assim fundamental. Ela lançou o The Landlord's Game. Esse jogo já era assim um precursor, olha só, da educação mediada por jogos. Ela criou esse jogo para poder ensinar certos conceitos do capitalismo, do georgismo e de outras teorias econômicas daquela época. Em 1930, você não conhece esse jogo talvez, é o The Landlord's Game. Mas fica tranquilo, em 1930, um cara chamado, tem o nome dele aqui, ó, Charles Darrow, ele comprou por $500, na época era bastante dinheiro, né? Ele comprou por $500 a patente da Lizzie. E em 1936, esse camarada lançou nada mais nada menos do que o Monopoly, pessoal. Monopoly, isso mesmo. Você acha que esse jogo é recente? Não. Monopoly é considerado o jogo mais bem sucedido do mundo e de todos os tempos, galera. Monopoly já foi lançado em 111 países. Digamos que tem aí uns 200 países do mundo. Mais da metade tem Monopoly lá. Foi traduzido aí para mais de 40 idiomas, galera. Só para você ter uma ideia, tem mais de 70 temas diferentes
de Monopoly. Isso que eu consegui pesquisar, né? Eu acredito que deve ter muito mais. Tem Simpsons, Game of Thrones, Star Wars, Senhor dos Anéis, tudo que for tema aí, Fortnite, tudo que for tema, que for coisa do momento, eles aplicam esse tema aí ao Monopoly. Fantástico, né? O Monopoly tem aproximadamente quase 300, acho que gira em torno de 280, 290 milhões de cópias vendidas até o dia de hoje. Gente, é como se todo o Mercosul, toda a galera aqui da América aqui do Sul, aqui do Mercosul, se cada habitante tivesse um exemplar do Monopoly, aí sim chegaria ao número de vendas desse jogo. É o considerado o jogo mais bem sucedido de toda a história, o pai aí do banco imobiliário. E já chegando agora para os anos 70, houve um grande boom aí de lançamentos, de produção de jogos na Europa, principalmente na Alemanha. A Alemanha se tornou aí o centro do desenvolvimento de jogos de tabuleiro no mundo. Tá? E foi criado aí em 1978 um prêmio chamado Spiel des Jahres. Desculpa aí o meu alemão, Spiel des Jahres, que é nada mais nada menos que jogo do ano. Era uma premiação para o melhor jogo criado lá na Alemanha naquele ano. O Spiel des Jahres ele é considerado o Oscar dos jogos de tabuleiro. Hoje em dia ele é dividido em 3 categorias. Tá? Você tem o jogo infantil, o jogo para família e o jogo para especialistas. São 3 categorias. Só para você se ligar, olha só que interessante o impacto que tem esse jogo. Tá? Você só ser indicado para o Spiel des Jahres já garante aí mais ou menos 300% a mais nas suas vendas de jogos. Tá? Se você for o vencedor, você pode prever aí que você vai vender em torno de 250, 300, alguns jogos chegaram a vender até 500 mil cópias, só porque foram vencedores aí do Spiel des Jahres. Tá? A média de vendas aí na Europa de um jogo de tabuleiro é em torno de 10 a 15 mil cópias. É um jogo simples, tá? Jogos mais interessantes podem bater a casa dos 100 mil. Mas o jogo vencedor do Spiel des Jahres pode chegar a 500 mil de cópias vendidas. Então, pessoal, em 1995 surgiu aí o verdadeiro divisor de águas no mercado, no hobby, no negócio de jogos de tabuleiro no mundo, chamado Colonizadores de Catan. Catan é considerado um jogo muito importante porque ele popularizou os jogos de estratégia, estilo europeu. E o Catan chegou em todos os lugares do mundo, pessoal. Foi muito bem sucedido. E por conta do Catan, o Catan foi assim uma porta de entrada para outros jogos. Então, por conta do Catan, muitas pessoas passaram a conhecer, a comprar, a desejar e a produzir jogos de tabuleiro modernos. Então o Catan é considerado um jogo de tabuleiro moderno que abriu essa nova fase lúdica aí no mundo inteiro, O Catan conseguiu conquistar, por exemplo, o mercado americano, que era fechado, era mais baseado em jogos assim de miniaturas, né? Um jogo do estilo americano, né? De miniaturas, muito baseado em sorte. Né? Então o Catan conseguiu entrar no mercado americano, que foi um grande feito. E a partir daí o hobby não parou mais de crescer. Mais de 5 mil novos títulos foram lançados em 2018. Eu ainda não tenho o número de 2019, com certeza aí deve ter batido os 6 mil, 7 mil títulos. Somente nos Estados Unidos, cerca de 3.500 novos estabelecimentos focados em jogos de tabuleiro foram abertos. Entre lanchonetes, restaurantes, bares, luderias, lojas de jogos, 3.500 novos estabelecimentos, de empresas, editoras, foram abertas nos Estados Unidos no último ano relacionado ao mercado de jogos. Aqui no Brasil também a gente tem visto um bom crescimento nesse mercado. É claro que a gente dá alguns passos mais curtos, né? Mas ainda assim são passos bem firmes. A Brink mostrou aí no ano passado que a área de jogos de tabuleiro é responsável por cerca de 10% da venda de brinquedos. Né? No Brasil, jogos de tabuleiro ainda é, de certa forma, considerado um brinquedo, que na verdade não é. Né? Na verdade não é um item de colecionador, de diversão, a maioria das vezes adulta. Mas a Brink, que faz essa checagem, percebeu que o mercado de jogos de tabuleiro movimenta, aqui no Brasil, cerca de 660 milhões de reais. Galera, é muita grana.
só em 2018. São cerca de 300 novos, entre 300 a 500 títulos lançados todo ano, né? Esse ano a gente deve dar uma freada por conta aí da pandemia, mas nos últimos anos tem havido um crescimento de lançamentos aqui no Brasil. 2018 eu sei que foi cerca de 300 títulos, 2019 deve ter chegado aí perto dos 500 títulos, tá? Até 2013 nós tínhamos aí 5 empresas, 5 editoras trabalhando com jogos de tabuleiro. Hoje são mais de 30 empresas trabalhando com jogos de tabuleiro. De acordo com a pesquisa da Game Brasil de 2019, recente, cerca de 30% dos brasileiros afirmam que se divertem com jogos de mesa. Isso abre essas possibilidades, né? Várias possibilidades de negócio e de profissão. Então, designers de jogos, artistas, estatísticos e matemáticos são muito importantes para desenvolver o balanceamento dos jogos, principalmente jogos que tem a ver com baralho, com cartas, com probabilidades. É muito interessante ter um profissional dessa área trabalhando nos jogos. Empreendedores, gráficas, marcenarias que trabalham aí com certos tipos de acessórios ou componentes de jogos, né? Mesas, inserts, dados de madeira e personagens de madeira também são muito procurados hoje em dia. Nós temos aí monitoria de jogos, dessas lojas e nesses restaurantes que abrem, né? Sempre tem uma pessoa ali, né? Tem o garçom e o monitor, né? Uma pessoa te apresenta o cardápio de comidas e bebidas e outra pessoa te apresenta ali o cardápio de jogos do lugar, né? Então tem que ter uma pessoa que entenda do jogo para ensinar para as pessoas que estão chegando. Bem interessante. Produtores de acessórios como mesas, porta-dados, bolsas, inserts, caixas organizadoras e outros tipos de coisa que ficam ali, camisetas, né, que ficam ali em volta. Então tem muita coisa interessante nessa área também. Isso além de lojas, bares, lanchonetes, pessoas e empresas relacionadas a eventos, né? Os eventos de jogo de tabuleiro têm crescido muito no mundo e no Brasil. Então nós temos também uma boa abertura para a área de eventos. Os eventos chamados nerds, né, geeks, já tem uma força muito grande no país, né? Evento de anime, aqui em Manaus sempre acontece assim, uns 5, 6 eventos por ano de anime. Eventos nerds também, uns 2 por ano mais ou menos. Então são eventos que já têm força. Atualmente tem crescido os eventos exclusivos para a área de jogos. Isso é bem interessante, pode ser um mercado aí a ser observado futuramente. Mas não é só na área comercial que os jogos de tabuleiro têm ganhado aí espaço. Várias pesquisas têm sido realizadas em diversas áreas do conhecimento para tratar aí sobre os benefícios que o lúdico, né, o jogo, os benefícios para as pessoas, os benefícios que isso pode trazer, tanto para a área da saúde, quanto para a área acadêmica, para a área de produtividade, motivação, relacionamentos pessoais, enfim, área de terapia psicológica, área de desenvolvimento de crianças com certas dificuldades, como autismo, por exemplo, certas condições como autismo. Então, várias pesquisas têm sido desenvolvidas. Eu vou trazer algumas ideias aqui para vocês, só para vocês começarem assim, a se empolgar com a área de jogos de tabuleiro. Olha só, a Universidade de Edimburgo publicou uma pesquisa recentemente, e outras revistas também têm publicado essas pesquisas, né, que jogar jogos de tabuleiro previne doenças cognitivas da idade, como por exemplo Parkinson, Alzheimer, demência, problemas de memória. Tudo isso pode ser ter uma prevenção aí se você tem uma mente ativa com jogos de tabuleiro, né? Então quem joga jogos de tabuleiro tem a tendência 33% menor de desenvolver alguma doença cognitiva no futuro. E mais, pessoas que sofreram um AVC, por exemplo, tiveram uma recuperação muito mais rápida do que pessoas que não têm o costume de jogos. Então isso é um dado aí para você ficar ligado, que jogos de tabuleiro podem ajudar a questão da saúde mental das pessoas, tá? Além disso, os jogos de tabuleiro também ajudam no desenvolvimento social e cognitivo das crianças, né? Então, por exemplo, saber esperar a sua vez, saber respeitar o momento do outro, saber ganhar, saber perder, né? Engraçado, poucas pessoas falam sobre o saber ganhar
né? Muita gente fala sobre o saber perder, lidar com as frustrações, com os erros, e pouco se fala sobre o saber ganhar. A área de jogos de tabuleiro é uma área praticamente esportiva nesse sentido, né? De saber vencer. Quando você vence, em muitos jogos, e para te falar a verdade, quando você se apaixona pelos jogos de tabuleiro, a vitória em si, ela se torna secundária. O bacana mesmo é você se unir com as pessoas, é você jogar, é você ter um momento divertido perto daquelas pessoas que você gosta. Então o vencer se torna muito segundo plano, assim, por assim dizer. Então você aprende a vencer. No final você elogia as jogadas dos parceiros, dos amigos. Vocês juntos conversam sobre o que cada um deveria ter feito para melhorar a sua pontuação. Enfim, então a área de jogos de tabuleiro, ela não tem essa questão competitiva, né, de eu ser melhor ou mais forte ou mais inteligente que você. Então o lúdico ele tem muito mais a ver com a experiência divertida de compartilhar um momento com aquelas pessoas em volta de uma mesa. Então, isso que é muito bacana, e isso passa para as crianças. As crianças percebem que o jogo em si, apesar de ter uma certa competição, o grande objetivo é a diversão. O grande objetivo é compartilhar momentos. Então isso é muito interessante e isso passa para as crianças. Então lidar com problemas, lidar com erros, são algumas das habilidades que podem e já são desenvolvidas pelas crianças, mediadas pelos jogos de tabuleiro. E não se pode também negar os benefícios mentais do jogo de tabuleiro. Ele ajuda a controlar a depressão, a prevenir doenças mentais, a reduzir o estresse. As pessoas que têm ali em volta da mesa um momento divertido com um jogo de tabuleiro, fortalece ali o compartilhamento, fortalece a atenção, o mindfulness, né, a concentração, o estar presente, que é tão difícil nos dias de hoje. Outro benefício bem importante que eu preciso trazer para vocês é a aplicação dos jogos de tabuleiro no desenvolvimento de competências pessoais. Então, competências como raciocínio lógico matemático, noção espacial, linguagem e comunicação, planejamento de longo prazo, criatividade, resolução de problemas complexos, liderança, trabalho em equipe, gerenciamento de recursos, administração. Tudo isso pode e já está sendo desenvolvido continuamente através dos jogos de tabuleiro. Legal, Felipe, você trouxe aí alguns dados, falou sobre a história, falou também sobre como é que tá a situação atual, mas conta pra mim aí o que vem pra frente, o que vem pro futuro aí dos jogos de tabuleiro. É claro, eu tô aqui para isso mesmo. Do ponto de vista aí de mercado, existe uma previsão de que até 2023 teremos aí cerca de 12 bilhões em movimentação financeira, 12 bilhões de dólares, né, de movimentação financeira nesse mercado no mundo todo. Há um crescimento aí médio de 10% ao ano. A gente entende que por conta da pandemia, do coronavírus, houve uma retração no mercado, inclusive no Brasil, né? Boa parte dos componentes e de alguns elementos dos jogos são produzidos na China. Então, realmente houve essa questão, essa pequena retração aí nos novos lançamentos. Porém, a perspectiva é muito favorável, sim. Algumas editoras tiveram boas ideias, aí, boas sacadas para manter o caixa girando ao longo desse período que a gente está passando. Então, algumas editoras lançaram versões dos seus jogos digitais, né? Então, versões do jogo de tabuleiro em formato digital e distribuiu isso aí. Muitas pessoas têm conhecido jogos de tabuleiro através de plataformas digitais durante a pandemia. Também criaram versões dos jogos que podem ser print and play, né? Você pode imprimir em casa e jogar. Então essas alternativas têm sido interessantes, tanto para a divulgação do hobby, quanto para a manutenção da estrutura financeira das empresas. Uma das alternativas de viabilização de novos jogos de tabuleiro, de lançamento de novos jogos, que já vem sendo utilizada com muito sucesso e que tem a perspectiva de ser ainda mais frequente, é o financiamento coletivo.
As empresas, grandes empresas têm feito, por exemplo, tivemos agora o Frosthaven, que reuniu 11 milhões de dólares aí em sua campanha, um pouco mais de 40 dias de campanha, conseguiu arrecadar 11 milhões de dólares para sua produção e lançamento. E também outros jogos de empresas menores e também de produtores independentes que têm lançado mão dessa ferramenta de financiamento coletivo para conseguir viabilizar os seus projetos. Então isso realmente é uma tendência aí que vem crescente ao longo dos últimos anos e tem aí a tendência a ser mais importante aí para os próximos lançamentos. Até mesmo por conta da restrição orçamentária dessas empresas editoras de jogos de tabuleiro. A margem costuma ser bem reduzida. Então é importante conseguir alternativas para potencializar os recursos. Uma coisa muito importante, interessante, que vem sendo observada aí nos últimos tempos, e que também é uma tendência de crescimento, é o aumento do número de jogadores, principalmente entre os mais jovens e jogadores casuais. O hobby de jogos de tabuleiro, na verdade, é um nicho dentro do nicho, né? É um nicho muito específico dentro de outro nicho. Então nós temos um número limitado de praticantes, digamos assim. Só que nos últimos anos a gente vem percebendo uma tendência de aumento, inclusive aqui no Brasil. Tá? Perspectiva aí de explodir realmente exponencialmente o número de participantes do hobby e por volta de 2025. Tá? Temos aí boas perspectivas nesse sentido. Primeiro porque os jogos de tabuleiro têm aparecido em produtos da cultura pop, os jogos de tabuleiro têm participado de eventos diversos no Brasil e no mundo, jogos de tabuleiro têm aparecido bastante na mídia, mega livrarias aí do Brasil têm colocado no seu portfólio aí de produtos ofertados, além, claro, dos livros e manuais e etc., jogos de tabuleiro também nas suas prateleiras, diversificando os seus produtos. Então também tem jogo digital, jogo de videogame, mas também tem jogo de tabuleiro. Então isso também tem atraído pessoas a conhecerem esse universo aí que está aí à sua disposição. Mas o que eu queria focar nesse momento da nossa aula é no potencial que os elementos lúdicos têm na aplicação aí de ferramentas de ensino-aprendizagem ou produtividade. E o uso massivo dos jogos como ferramentas facilitadoras tem sido uma realidade e é uma tendência crescente e muito eficiente. Traz um resultado muito impactante, provado através de pesquisas e números. Tá? Então, conteúdos gamificados tendem a ser 23% mais absorvidos e mais relembrados pelos participantes do que conteúdos tradicionais. Então, por quê? Porque o aprendizado se transforma em um evento divertido, em um evento engajante, em um evento em que você consegue fazer com que as pessoas interajam dentro de um ambiente seguro e extremamente lúdico. Isso faz com que cerca de 23% a mais da retenção daquele conteúdo seja absorvida pelos participantes. Isso vale muito a pena. Outra coisa que você precisa saber: em eventos tradicionais, a motivação dos participantes gira em torno de 26% a 28%. Em eventos de treinamento gamificado, a motivação ultrapassa os 50%. Um dia a gente vai tentar conseguir fazer com que 100% aí dos participantes estejam motivados e empolgados em um treinamento. Mas isso aí vai levar um pouquinho mais de tempo. Né? Então, o mercado de gamificação educacional, só educacional, tá? Movimenta cerca de 1,5 bilhão de dólares todos os anos no mundo todo. Então deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. O mercado de jogos, a tendência é que o mercado de jogos até 2023 chegue a 12 bilhões de dólares de movimentação. Só o mercado de jogos de tabuleiro, tá? Mercado de jogos de tabuleiro, ok? O mercado de gamificação, que é utilizar o conceito do jogo em ferramentas de produtividade ou ferramentas educacionais, então só a gamificação vale 5 bilhões de dólares todos os anos no mundo. A previsão é chegar a 12, 13 bilhões em 2023. Outro uso empresarial está na questão da produtividade, né? Você usar os elementos
de gamificação na área de produtividade, organização, relacionamento interpessoal, resolução de problemas, atingimento de metas. Isso pode ser muito mais utilizado na área empresarial como está sendo utilizada hoje. Então o lúdico, os elementos de jogos podem ser utilizados, por exemplo, a questão de contagem de pontos, né, de resolução de puzzles, né, de enigmas, formação de times e equipes, premiações, enfim, há uma série de elementos do mundo dos jogos que podem ser aplicados com muito sucesso no ambiente corporativo, não só na área de treinamento, mas também na área de produtividade. Uma pesquisa recente mostrou que 79% dos funcionários se sentem muito mais motivados quando participam de alguma ação envolvendo elementos de jogos. Esse número chega a 90% quando a questão é produtividade. Então, eles se sentem 79% mais motivados e 90% mais produtivos quando são aplicados elementos de gamificação em alguma área do seu trabalho. Tá? Um ponto importante a você também pensar, principalmente para os meus amigos aí do RH, é lembrar que até 2025, cerca de 70%, entre 70% e 75% da força de trabalho das empresas, da população economicamente ativa, vai ser da geração Z, né? Que são pessoas extremamente difíceis de motivar e pessoas que já trazem aí mais ou menos o seu DNA, já nascem jogando, já nascem interagindo com telas, já nascem com um conceito de gamificação muito forte dentro da sua personalidade. Então é muito importante o pessoal do RH lembrar que em breve, daqui a 5 anos, boa parte da população ativa vai ser da geração Z. Uma forma interessante de conseguir motivar e aumentar a produtividade desse novo grupo que está chegando é através da gamificação. Johan Huizinga, um historiador e meio que filósofo holandês, ele lançou em 1938 um livro chamado Homo Ludens, um livro muito interessante e muito importante. Nessa obra, o autor discute a ludicidade como um fenômeno pré-cultural, ou seja, o jogar ele existe antes até mesmo da sociedade, da cultura. É algo inato aos seres humanos e também aos animais. Para o Huizinga, brincar, jogar, é uma função elementar do ser humano, natural do ser humano. É função significativa e até mesmo básica. É uma função básica do ser humano o jogo. Para ele, o jogo tem as seguintes premissas. 1. É uma atividade livre, espontânea, voluntária e não pode ser imposta. 2. É um intervalo da vida real. Você abre o campo para o fantástico. É um tempo na vida real para poder viver algo diferente. 3. O jogo tem que ser limitado no tempo e no espaço através de regras próprias. 4. O jogo precisa criar tensão, incerteza e um pouquinho de acaso. E 5. É a representação de algo mais profundo, algo que está ali mais escondido, algo que a gente não consegue perceber numa primeira olhada. Partindo então dessa ideia e olhando para o passado, o presente dos jogos de tabuleiro, a gente consegue prever aí e enxergar um futuro muito promissor. Um futuro com mercado aquecido e surgimento de novas carreiras, novas oportunidades, franca utilização dos jogos como metodologias ativas de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento de competências e a utilização de jogos como ferramentas de motivação e produtividade. Os jogos de tabuleiro têm muitos benefícios e tem um futuro brilhante pela frente. Mas na verdade o que eu mais gosto e que eu acho que é a característica mais interessante dos jogos é poder ajudar você a se desconectar das redes e se reconectar com as pessoas. Compartilhar momentos agradáveis e interessantes com as pessoas que você gosta. Essa é a principal característica dos jogos de tabuleiro. E encerramos a aula de hoje com uma frase aí do Huizinga. Ele diz assim: é possível negar quase todas as coisas, quase todas as abstrações, mas é impossível negar a existência do jogo. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Muito obrigado pela parceria. Por favor, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, ludocraciabr@gmail.com. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo turno. Bons jogos. Tchau!